Para muitos aqui que vou contar, é pela primeira vez que você vai estar ouvindo, mas sabendo a nossa história, a gente descobre a intenção, a gente descobre o que muitos fizeram por essa igreja. E sabendo que sempre, tendo um alvo, o alvo sendo Cristo Jesus. Amém? Então, histórico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Coroados, Guaratuba, Paraná. Um relato de irmãos que aqui estiveram, né? Ou estão. A evangelização no bairro Coroados teve início no 2º milênio, com vários irmãos que, com amor, se deslocavam de outros bairros para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, realizando cultos na casa dos irmãos que residiam no bairro. No ano 2000, foi alugada uma casa na rua Paranavaí, esquina com a Maurício Fruint. Quem assume a congregação em memória, presbítero Levir Martins e Josué de Freitas, como segundo dirigente. A casa era construída de madeira, na qual os cerca de 30 membros e muitas crianças podiam adorar ao Senhor Jesus Cristo. Em um dos cultos, o piso cedeu e todos os irmãos levaram um grande susto. Isso não impediu que a obra de evangelizar e cultuar parasse. Em 2003, assume o evangelista Eloacir de Freitas, Tilim, sendo o segundo dirigente Josué de Freitas. Foi nessa época que os terrenos de nossa igreja foi comprado. A igreja mudou de lugar, foi para a rua Curiúva, na qual se instalou em um barracão com melhor infraestrutura. Nessa época, os irmãos do Nereidas congregavam todos juntos no bairro Coroados. Um ônibus da igreja passava pegando os irmãos para cultuarem juntos. Muitas vezes era necessário empurrar o ônibus para que o mesmo pudesse funcionar. Na mocidade, os líderes eram os cooperadores Daniel e seu vice Nilson. As cooperações em outras congregações ocorriam de ser o dia todo. Tomavam café da manhã, almoço, café da tarde e muitas vezes uma jantinha para poder retornar ao bairro Coroados. Cooperação na congregação do Caeiras ou nas festividades no Cubatão são exemplo dessas cooperações. Em 2005, quem assume a congregação foi o então evangelista Paulo Sérgio de Souza, sendo o segundo dirigente Josué de Freitas. Na mocidade, Antônio de Souza assume como líder por um período. Todas as terças-feiras, os cultos eram de cooperação na sede de Guaratuba, onde um ônibus da igreja passava a pegar os irmãos nas congregações. Muitas coisas Deus realizou nessa época, inclusive pela oração do irmão Josué, um carro VW Fusca, do irmão Antônio, que estava morto. Depois da oração, ressuscitou, voltou a funcionar. Em 2006, assume a igreja o presbítero Josué de Freitas, sendo o cooperador José Gentil, segundo dirigente da igreja. Nessa época, deu início à construção da igreja, na qual estamos todos juntos hoje. Aqui teve muito suor das irmãs, puxando aterro para dentro da igreja. Nessa época, um dos milagres vivenciados pelos irmãos foi quando o presbítero Josué estava construindo a estrutura do telhado do templo e caiu de uma altura de 4 metros, ficando alguns arranhões como resultado da queda, pois Deus o protegeu. Na mocidade, quem estava na direção era o irmão Anderson de Freitas e Silvio. Em meados de 2007, a igreja muda do barracão alugado na rua Curiúva para o barracão perto do posto de gasolina RDP, barracão do irmão Azevedo Teixeira, que era utilizado como marcenaria, passa a ser o ponto de encontro dos crentes da Assembleia de Deus no bairro Coroados. Na mocidade, o dirigente estava a cargo do irmão Gilmar da Silva. Logo em seguida, os cultos são realizados na recém-construída Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Curiúva, 607. Compensados de madeira, eram usados para fechar as portas e janelas da nova igreja. Em 2008, quem assume a congregação, evangelista Dorilvo Almeida, na qual fez implementações na estrutura da igreja. Foram instalados pisos, soleiras de mármore, portas, janelas. O forro, ao ser instalados, caiu no mesmo dia, pois entrava muito vento pelos beirais que não estavam tampados.
Foram alguns dos problemas enfrentados pelos irmãos que não desistiram para que hoje pudéssemos estar adorando a Deus. Nessa época, o então presbítero Hermes Ferreira teve uma passagem pela direção da igreja, na qual construiu a marquise de nosso templo. Em 2009, quem assume a congregação é o evangelista Gerson Hilário, sendo o segundo dirigente o então diácono José Gentil. Os cultos eram marcados pela utilização de recursos audiovisuais nas pregações e louvores. Eram exibidos filmes que contavam a história de Jesus e dos apóstolos. É aberto um ponto de pregação na rua Piauí, sendo os responsáveis pelos os irmãos Eliton e o irmão Gentil, pela liturgia do culto. Após os cultos eram feitas doações de roupas e serviço uma deliciosa sopa ou macarronada. Em 2010, o missionário em memória Valdenir assume a congregação, construiu a casa pastoral para se dedicar 24 horas ao cuidado dos membros da igreja e aos necessitados espiritualmente. Logo após, assume o pastor João Stacco, sendo o segundo dirigente diácono José Gentil. Na mocidade, a liderança estava sob a responsabilidade da irmã Jaqueline Brandão. Na festividade da mocidade, quem estava louvando ao Senhor como convidada, Arielle Bonatti. Em 2011, quem assume a congregação é o pastor João Donizete, sendo o segundo dirigente, presbítero José Gentil. Coisas marcantes ficaram na memória de quem ouvia as pregações do pastor João. Uma delas foi quando ele distribuiu uvas para cada irmão que iria participar da ceia. E depois pediu para que os diáconos recolheram as sementes das uvas, na qual nem todos tiveram a sabedoria de guardar. Também fez com que cada irmão trocasse um cálice com os outros, como uma forma de comunhão entre todos. No final de 2011, assume o jovem presbítero Wilson Alfredo de Paula, com 32 anos. Vencendo as dificuldades com perseverança, é reconhecido como homem de Deus e usado muitas vezes como canal de bênção para muitas pessoas. O testemunho do presbítero Luciano Aparecido da Silva é um exemplo que Deus salva. O então incrédulo Luciano vinha nos horários de oração bater palma, gritar, se espernear para poder levar a esposa para casa, pois dizia que crente não podia ficar orando até tarde. As campanhas de oração eram constantes. Com a abertura de aula de música, na qual a irmã Dirce Lúcia de Godoy se deslocava toda terça-feira de Curitiba para Coroados para ensinar os irmãos a parte teórica de música, quem se matricula com a permissão do dirigente da igreja é o então incrédulo Luciano, pois o sonho que ele tinha era poder tocar as músicas de Raul Seixas. Depois de alguns meses, dos 25 que começaram a estudar, só um persevera, o Luciano. Com apenas um aluno, a irmã Dirce continua vindo voluntariamente para ensinar aquele que até então não tinha reconhecido Jesus como seu Salvador. Em uma quarta-feira, em casa, ao estudar a partitura e ouvir o hino da harpa cristã, número 151, na qual a irmã Dirce tinha deixado como tarefa de estudo, o então incrédulo se ajoelha e aceita Jesus como seu Salvador com lágrimas. Vai até o dirigente da igreja, na qual o apresenta como irmão em Cristo Jesus. Amém? Você quer que Cristo salva? Amém. Milagre de cura. Uma delas foi a cura do irmão Maciel Alves de Souza, que sofreu um AVC. Faltou oxigênio no cérebro, o que causou paralisia de todo o corpo. Ficou alguns dias na UTI, desenganado pelos médicos. A morte, segundo os especialistas, era certa, e se houvesse um milagre, ele ficaria com muitas sequelas. Recebe a visita do evangelista Wilson Alfredo de Paula, na qual Deus o usa para orar pelo irmão, que estava à beira da morte, desenganado pelos médicos. Um dia após a oração, o irmão Maciel já consegue respirar sem a ajuda dos aparelhos. O mesmo dia consegue sentar, reconhecer as pessoas, e em poucos dias recebe alta hospitalar. E é uma prova viva que Deus ainda realiza milagres e está no meio para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Os cultos são marcados pela pregação alicerçada na palavra, pelo batismo com o Espírito Santo.
Nos cultos infantis fica marcado pela presença lúdica de bonecos e a responsabilidade em atrair a atenção dos pequeninos para histórias bíblicas com recursos feitos em isopor, balões. A união de toda a igreja é uma marca que muitos testemunharam. Passagem como segundo dirigente nessa época, os irmãos Gentil, Ayrton, Arcelino, Wellington, Miguel e Luciano. Em 2019, quem assume é o pastor Nesias Acerda e o segundo dirigente, irmão presbítero Miguel Moreira Paz, na qual continuam escrevendo seus nomes na história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Coroados. E Deus ainda age. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê nisso? Amém?